Agora a gente vai falar sobre a crise na segurança pública do Rio de Janeiro. Esta terça-feira foi mais um dia de confronto entre traficantes e policiais e ao menos 9 ônibus foram incendiados e 45 pessoas foram presas numa mega operação no Morro Cidade Alta. Para passar esse panorama de como está a situação por lá, vamos conversar ao vivo com o Felipe Figueira, que está com o comentarista de segurança Paulo Storani. Boa noite, Felipe. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Como você disse, foi uma manhã de caos e pânico para os cariocas. Tudo começou com a guerra travada entre facções rivais que disputam o controle da venda de drogas na comunidade Cidade Alta, que fica na zona norte aqui do Rio de Janeiro. Esses confrontos começaram ainda na madrugada e a partir do início da manhã a Polícia Militar foi acionada e também novos confrontos aconteceram. 2 criminosos acabaram morrendo nesses confrontos com policiais do BOPE, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. 45 pessoas foram presas, 10 granadas e 32 fuzis foram apreendidos. Em contrapartida, criminosos, para tentar fugir da polícia, orquestraram ataques contra ônibus. 9 ônibus foram incendiados, 2 caminhões também. Como você disse, estou ao lado do Paulo Storani, especialista em segurança pública. Boa noite, Paulo. Boa noite, Felipe. Agora à tarde, no final da tarde, as autoridades de segurança do Estado disseram que a ordem para essa invasão à comunidade Cidade Alta partiu de um presídio federal. As autoridades não quiseram informar o nome dos criminosos responsáveis, mas que eles já foram identificados. E os criminosos que tentaram invadir essa comunidade teriam partido de outras 5 comunidades, 4 aqui mesmo do Rio de Janeiro e uma quinta que fica em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Houve falha das autoridades policiais do Rio a partir do momento que eles possuíam essas informações de inteligência e não se anteciparam aos criminosos? Bom, devemos entender que o sistema de inteligência é baseado na coleta de informações, que são processadas essas informações, para que nós possamos verdadeiramente ter essa intervenção, que é a polícia se preparar para atuar preventivamente antes que ela ocorra. Como bem falou o secretário de Segurança Pública, isso ocorre de uma forma rotineira. Contudo, é muito comum que as coisas aconteçam e nós não tomemos conhecimento em relação a isso. Então, isso é muito comum. Então, você que está nos assistindo agora, é saber que muitas das vezes a polícia consegue prevenir situações como essa. Porque a qualidade da informação coletada e processada chega a esse processo de tomada de decisão também com qualidade e permite-se desenvolver ações. Então, diuturnamente, a Polícia Militar faz isso. Mas muitas das vezes ela chega ou de uma forma atrasada ou você não tem a precisão do local aonde vai acontecer e como vai acontecer. Então você age de uma forma reativa. Muitas das vezes, como aconteceu nesse caso, a população ligou para a Polícia Militar, não só da comunidade, mas no entorno em que começou a ser incomodado por conta da troca de tiros, que foi uma intensa troca de tiros. Você vê que nós estamos falando de 40 pessoas que foram presas, nós falamos de 32 fuzis, para nós termos uma ideia da dimensão da força de intervenção naquele local, tentando tomar aquele território, que tem uma importância estratégica para o narcotráfico aqui no Rio de Janeiro. E esse atual momento de crise, porque passa o governo do Estado, e a gente observa o cenário, né, as condições de trabalho hoje da polícia, apenas uma aeronave da polícia está em operação, a gente observa viaturas em más condições, também há informações de que armas e também munição não estão em boas condições de uso, apenas 9 dos blindados, a maioria deles, também não estão operando. Os criminosos, eles percebem essa dificuldade, uma dificuldade no poder de reação da polícia e se aproveitam disso para agir? Felipe, antes de responder a pergunta, é muito importante os pontos que você colocou. Primeiro que, com toda essa falta de estrutura, com toda essa crise financeira, com toda a falta de investimento que há nas polícias, e no caso a Polícia Militar, ela funcionou. Lá estavam pelo menos 4, 5 batalhões que foram mobilizados, 3 batalhões de área, mais o batalhão de operações especiais e o batalhão de ações com cães, que tiveram áreas específicas onde atuar. A polícia, de uma forma muito rápida, se organizou e atuou, e com uma tremenda eficácia. Então, com toda essa restrição financeira, com toda essa crise, onde o policial militar mal sabe se vai receber o salário do mês, que ainda não conseguiu receber o seu 13º salário, sem perspectiva para isso, onde não tem as horas extras já trabalhadas, não foram remuneradas ainda por falta de recursos do Estado,
mas lá estava a nossa polícia. E fico, às vezes, impressionado como a maneira como é colocado, é que como que a polícia declarou essa guerra. É uma guerra entre polícia militar e traficante, e a população é um espectador. Não, nós não somos espectadores, nós fazemos parte dessa guerra. Essa polícia é nossa. E nós temos que tomar um lado, e que seja da polícia, porque foi ela que foi lá e resolveu esse problema. E essa crise está instalada agora exatamente porque esses criminosos, diante de um cenário nacional que nós estamos vivendo, uma deteriorização do princípio da autoridade, a partir de governantes e ex-governantes que respondem processos, governante como no caso de Janeiro que está preso, outro que foi preso e foi liberto por conta de força de um habeas corpus, uma suspeita do atual governador que também está envolvido em caso de corrupção. Você imagina então na cabeça do bandido o que ele acha? Bom, eu estou enfrentando uma força cujo comandante, no caso o governador, foi um bandido ou tem suspeita de ser bandido. É óbvio que ele vai sentir uma forma muito mais ousada, com muito mais coragem para enfrentar essas instituições, no caso Polícia Militar, também a Polícia Civil, mas recebeu uma resposta à altura da Polícia Militar hoje, que de uma forma organizada, de uma forma precisa, com diminuição de dano, foi simplesmente exemplar. É o que nós falamos no jargão, muitas das vezes, das pessoas que trabalham com educação, foi uma operação de manual. Pedro está no estúdio da Record News e tem um questionamento, né, Pedro? Exatamente, Felipe. Aproveitando essa pergunta que você fez sobre a situação econômica do Rio de Janeiro, a falência das UPPs, a prisão de ex-governadores, eu queria perguntar ao nosso entrevistado se isso realmente influencia, né, na ação dos traficantes, mas e a partir de agora? O que pode ser feito em relação à segurança pública do Rio de Janeiro? Porque a situação ruim da crise econômica, do sucateamento da Polícia Militar continua. O que pode ser feito? Qual alternativa encontrar para esse problema? Ô Pedro, eu tenho uma visão pessoal a respeito desse momento que nós estamos vivendo. A missão do secretário de Segurança Pública, o Roberto Sá, e do chefe da Polícia Militar, do comandante da Polícia Militar e o chefe da Polícia Civil, nós estamos querendo realmente pensar que eles estão nesse momento numa situação de conter esse avanço da violência aqui no Rio de Janeiro. E por que eu falo isso? Eu falo isso em razão do que essa falta de estrutura compromete o cumprimento da missão. Então, se nós conseguimos conter o avanço da violência, nós estamos preparando o ambiente para o próximo governo, com novas propostas, com novas expectativas, com novas esperanças em relação ao que deve ser realizado. É nesse momento que nós vamos ter uma expectativa futura de uma solução para um problema que há 30 anos tem um só remédio, que é a Polícia Militar, que é a ação de confronto e que, no caso, nós estamos pagando o preço exatamente por conta dessa violência que estamos experimentando a cada dia aqui no Rio de Janeiro, com uma tendência de agravamento. Pedro, eu quero agradecer a participação do Paulo Storani, especialista em segurança pública, aqui no estúdio, e a gente retorna ao estúdio da Record News aí em São Paulo.